Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que você vai assistir esse podcast, mas eu tenho certeza que o momento que você assistir, você vai ser muito abençoado e edificado, porque hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a nossa amiga, minha filha do coração, minha amiga, minha conselheira, Ludmila Lima. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vinda, Ludmila. Obrigada. Ludmila, hoje nós queremos saber um pouquinho da sua história, te conhecer. Ludmila parece estar meio nervosa, mas é natural, todo mundo fica assim no início. Pode ficar tranquila, relaxada, é um bate-papo. Eu tenho certeza que através desse bate-papo, vidas serão abençoadas, Ludmila, porque você é uma jovem, mas é uma jovem que tem uma história de vida, né? Assim como eu conheço a sua história de vida, eu tenho certeza que as pessoas que veem você, Ludmila, elas têm uma visão. Mas quando elas conhecem a Ludmila por dentro, elas vão ter outra visão e elas vão ver quanto Jesus foi bom na sua vida, quanto que Jesus quer fazer de você uma fonte, de rio que flui e não uma cisterna rota. Gente, foi ela que me ensinou sobre cisterna rota. Ludmila, fala pra gente como que era a sua vida antes de você conhecer Jesus. Então, hoje eu tenho 23 anos, quase 24, vou fazer esse mês, meu aniversário. Eu aceitei Jesus com 16 anos. Na época eu já morava aqui em Linhares e eu vivia na casa da minha tia e da minha prima, que são aqui da igreja também. Então, assim, teve um momento que elas moravam perto da igreja, foi no início, era aquele outro ministério ainda, teve toda a transição. Elas moravam próximo e elas decidiram visitar. Como eu vivia na casa delas, automaticamente eu pensei, poxa, se elas não estão aqui, elas vão pra lá, né? Eu também tenho que andar junto e vou junto. Comecei a ir no culto. Até então você não ia em igreja nenhuma. Na verdade, tem até uma coisa sobre essa situação. Eu nem sabia o que era evangélico, eu não sabia que existia uma diferença. Eu falava que eu era católica, porque os meus colegas de escola eram católicos. Mas então, você também não ia na católica? Também não ia. Católica não praticante. Ô Senhor. Eu também não ia porque eu não tinha o entendimento sobre o que era ser católico, o que era ser protestante. Que existe uma diferença sobre isso. E aí, só porque eles eram, então eu ia com a massa. Porque eles eram, eu também me denominava. Mas, e nunca tinha sido de igreja nenhuma. Eu já tinha visitado uma maranata. Eu aprendi, na verdade, o conhecimento da Bíblia, assim, o que era capítulo e versículo, com Testemunho de Jeová. Sim. Que foram, que eles sempre passam, né, de casa em casa. E quando eu era criança, eles foram morar na Serra ainda. E eles me ensinaram, passaram um versículo para eu memorizar, e na próxima vez eu tinha que falar o versículo para eles. Então foi meu primeiro contato. Ludmila, você falando isso, o meu primeiro contato com Jeová, com Deus, foi também com os testemunhos de Jeová. E isso me chama a atenção. Nós evangélicos, o que nós temos feito para proclamar esse evangelho? O que nós temos feito para levar Jesus nesse primeiro contato com essa criança, com esse adolescente, ou até mesmo com esse adulto? Porque você falando isso aí agora veio na minha memória que quando eu era criança, um testemunho de Jeová bateu lá na porta da minha casa e ele ofereceu para estar dando aula da Bíblia. E aí eu comecei também a ter esse primeiro contato com o testemunho de Jeová. E eu admiro muito, né, esse trabalho. É um trabalho árduo, pode estar chovendo, pode estar fazendo sol. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos testemunhos de Jeová. E faz a diferença. Hoje, assim, vou falar uma parte que já é mais que a gente vai falar sobre depois, mas quando eu comecei a lidar com as crianças aqui, eu tive essa preocupação de ensinar elas a entender a Bíblia, como manusear, como entender, como ler a Bíblia. Porque lá, quando eu era criança, me foi ensinado exatamente, sobre isso. É importante, foi muito, plantado, muito bem né? colocado. Foi plantado, então é muito interessante. Bom, voltando a falar de como era a minha vida antes de conhecer Jesus, eu já morava em Linhares, tinha 16 anos na época, e eu era aquela transição assim, adolescência, juventude, você começa a ficar meio rebelde. Eu fiquei rebelde até na escola, era melhor aluno, depois eu decidi, vou ser rebelde, porque as pessoas só colavam de mim. Mas assim, foi uma transição muito, muito forte, só que eu vi algo muito interessante, como que Jesus usou do momento que eu estava vivendo para me trazer para Ele. E hoje, com 23 anos, eu consigo olhar quantas situações Ele me livrou, porque naquele momento em que eu mais precisei, mas eu não entendia, porque a gente não sabe, o que a gente precisa é Jesus. Mas Ele chegou através de vida de pessoas. Vivia na casa da minha tia e da minha prima, elas resolveram ir, e aí falei, vou também, porque eu pensei, ficar aqui, né? Eu vou pra onde então se eu não ficar na cola delas? Aí pensei, era uma parte de codependência, assim, de algumas pessoas. E aí comecei a vir no ministério,
vi em alguns cultos. Depois, um dia eu vim decidida, eu falei, vou aceitar Jesus. Isso ainda no ministério anterior, antes de fazer a transição. Vou aceitar Jesus. Vim no culto, ok. Foi o culto que não teve apelo. Só porque eu já vim decidida a aceitar. Eu falei com elas, eu falei, olha, eu vim para aceitar Jesus, mas não teve apelo. Não, vamos lá na frente, vamos chamar o pastor. E ali a gente ora por você. Fui lá na frente, chamaram o pastor e orou por mim, eu aceitei Jesus. Então, naquele momento eu aceitei Jesus. Ali eu comecei algumas mudanças, assim, de coisas mesmo que eu fazia, de coisas que eu ouvia. Que você entendeu que quando você reconhece Jesus como Salvador, tem que ter uma mudança. Algumas mudanças, elas precisam ser feitas, né? Tem que haver uma mudança. Aí entra até em outra situação. Eu fiz algumas mudanças externas, mas porque primeiro a gente entende, eu tenho que mudar a minha roupa, eu não posso mais ouvir a música que eu ouvia, quando entende, né? Mas que são mudanças externas. Só que depois as minhas mudanças, as minhas características internas começaram a me incomodar. Pensei, não, como assim? Já mudei o que eu tinha que dar por fora, mas por dentro eu ainda ajo assim, eu penso assim, eu me sinto assim, eu trato as pessoas assim. Eu era, digamos, um porco espinho, era bem porco espinho. Hoje tá melhor, mas eu era muito porco espinho na época. Porco espinho no sentido de repelir as pessoas, de afastar as pessoas, que era uma característica interna, que eu sabia que precisava de mudança, mas que no início não é fácil. Não é fácil você ser mudado, não é fácil você ser transformado. Exatamente. Porque às vezes acontece coisas no decorrer da caminhada que a gente age como a gente se sente e não como as coisas realmente são. Tem até o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos andar por fé e não por vista. Não é pelo que a gente vê ou pelo que a gente sente, é pelo que a gente crê. Então, ou pelo que as pessoas fizeram com a gente, ou né? Ou pelo que as pessoas fizeram com a gente. Então, quando eu comecei a entender, essa foi uma das passagens que foi virando a minha mente. Eu quis, várias vezes eu pensei em desistir, porque eu olhava pra dentro de mim. Pensava, nossa, como eu cultivo esses sentimentos ruins ainda, como eu sou assim ainda, não sou digna de estar aqui. Só que, na verdade, ninguém é digno. Jesus é quem nos justifica. E a partir do momento que eu fui entendendo que se eu continuasse caminhando, mesmo sem entender ainda o processo e o propósito, Deus ia fazendo no caminho. Glória então a Deus. Aí as mudanças começaram a acontecer, até hoje vem acontecendo, e até Jesus voltar vai continuar acontecendo. Exatamente. Mas hoje, quando eu olho para a Ludmila de 16 anos, eu vejo muita diferença, e isso é muito, muito importante e muito interessante, quando você começa a se avaliar e começa a ver quem era antes, quem era durante e quem está se tornando agora. Exatamente, e eu posso dizer com toda a propriedade, né? Quem era a Ludmila de 16 anos. Eu conheci todo esse lado porco-espinho da Ludmila, de repelir as pessoas. Inclusive, Ludmila, eu fui uma vítima, né? Vamos dizer assim. Eu, pastor Reinaldo, fomos, assim... E eu nunca, como que eu posso dizer? Te repeli por isso. Eu sempre entendia que você estava naquela condição e eu entendia também que você não queria estar, mas que você não sabia como fazer para sair daquela posição. Uhum. E eu lembro uma vez que eu e o Reinaldo chamamos você para conversar e nós dissemos com você, nós falamos assim que nós iríamos ser os seus pais. E naquele momento eu entendi que aquilo seria um conforto para você, mas por você não estar bem com você mesma, não estar com uma situação resolvida entre você e os seus pais, talvez, você não abraçou ali como um conforto, mas para você foi algo que te confrontou. Não foi um conforto, foi um confronto. E dali você se afastou da gente. Sim, eu tinha uma ferida, né, nessa área de paternidade. Sim. E algumas situações também na área da maternidade. Só que, maternidade assim, tipo, minha mãe, né? E quando eles chegaram pra mim, e o problema todo era esse. As pessoas que eu mais queria por perto eram as pessoas que eu mais repelia. Então dava pra ver que não era uma coisa normal, natural, era uma coisa realmente espiritual. Porque na verdade, entendendo mais ou menos, naquela época eu já entendia assim, eu entendia que você tinha medo de nós gerarmos dores em você. Uhum. Talvez como alguém que você amava já tinha gerado. Eu não sabia o que era e como que tinha sido, porque você também nunca foi se expressar. Mas eu entendia que havia uma ferida, que ela estava em aberto e que ela precisava ser suturada, que nós iríamos olhar, ver aquela cicatriz, mas um dia ela não ia doer mais. Eu sempre tive essa certeza
E eu sempre falei isso com você, Ludmila, uma hora essa história vai ser mudada. Só que, Ludmila, você pode dizer para todo mundo que está nos ouvindo, o maior responsável dessa ferida ser curada, quem é? Somos nós mesmos. Exatamente. Quando a gente reconhece e decide realmente fazer a mudança. Porque são 7 anos desde o momento que eu me converti até hoje. E praticamente foram 6 anos com essa inconstância no caminhar, inconstância no que eu senti em relação às pessoas. Porque mesmo que eu queria as pessoas por perto, que eu amava, que eu sabia que são pessoas que querem o meu melhor, mas era aquela luta interna, tá, mas se eu abrir espaço e um dia não for aquilo mesmo, na minha mente era muito assim, isso não deve ser real. Pra mim era muito surreal ser amada e as pessoas amarem mesmo uns aos outros. Só que aí é onde a chave é mudada, quando a gente encontra o amor de Deus. Você tá falando, tá passando um filme na minha cabeça, oh meu Deus. Ludmila sempre me surpreendeu muito. E um belo dia, acho que foi desse ano ainda, ela convida eu e o pastor para tomar um café. E ela chega com uma carta. Eu admirei as cartas. Eu sempre conto isso, mas eu nunca revelo quem é. E hoje tem uma revelação bombástica aqui no nosso podcast Avivadas. E eu tenho certeza que Ludmila tem experimentado desse avivamento. E por isso que ela está aqui hoje. E eu sei que Deus tem muito mais a avivar, a fazer na vida dela, porque ela tem se permitido. E Deus tem também para fazer na sua vida. Se permita viver esse avivamento da parte de Deus, aceitar o amor das pessoas. É possível as pessoas chamarem, mesmo você tendo defeitos, mesmo você tendo dificuldade. É possível as pessoas chamarem, assim como Ludmila conseguiu entender. E aí ela traz uma carta e ela lê, e ela revelou justamente isso, que como que podia amar, sendo que tantas coisas que ela já tinha feito, que ela já tinha falado, não era possível, que isso não era verdadeiro. Até que ela entendeu que eu e Reinaldo, a gente fazia as coisas pelas pessoas, não por aquilo que a gente recebia das pessoas, mas por aquilo de quem a gente era, não foi isso, Ludmila? Quem vocês eram. E eu fiquei igual uma louca chorando no café, eu chorei o tempo todo. E aí eu fiquei muito feliz porque eu vi que Deus realmente estava começando a virar essa chave na sua vida, mas não parou por aí, né, Ludmila? Depois de um tempo, você ainda assim teve um conflito e queria ir embora de Linhares novamente. Conta pra gente aí, Ludmila. Porque, como eu falei no início, tem aquela transformação interna e externa. Quando as coisas do lado de fora parece que estão todas fora do controle, dentro a gente pira. Então, quando eu vi que eu estava numa situação assim, não tem mais o que fazer aqui em Linhares, não tem que estar aqui em Linhares. Mas foi a parte também que Deus usou para virar essa chave em mim, pro meu tratar. Porque eu vi que independente dos meus erros ou acertos, Deus continuava me amando. Então eu pensei, poxa, eu acredito que aquelas pessoas, elas estão mesmo na direção de Deus, estão vivendo o propósito de Deus. Então existe amor. Existe. Quando eu senti o amor de possível. Deus, eu vi... Porque eu senti o amor de Deus exatamente na área que eu achava que eu não tinha como ser amado. Se eu erro, como assim ele ainda me ama? Se eu estou errando, como assim ele ainda me ama? E se um dia eu abrir mão dele para viver o que eu queria viver e retornar para ele continuar me amando com o mesmo amor e fazer muito mais ainda em mim, querer fazer muito mais em mim, me abraçar, aí eu pensei, existe. Existe, real. E aí a gente sente alívio em saber que o Senhor, ele não é como a gente pensa, né? Que nós não somos amados por merecimento ou por aquilo que fazemos. Ele nos ama simplesmente, e quando nós entendemos esse amor, nós fazemos porque nós também o amamos. Sim. Não por troca, por amor mesmo, por querer, né? Por querer viver esse amor. Ludmila, fala pra gente quem é você hoje. A partir de todo esse processo, quem é a Ludmila hoje? Ludmila de hoje, eu estava até pensando o que eu diria sobre a Ludmila de hoje. Antes seria um pouco complicado falar sobre a Ludmila de hoje, mas eu acredito que Deus está moldando uma Ludmila inconformada hoje. Mas, como diz a palavra, não conformeis com este mundo. Então, eu tenho recebido assim, umas revelações na palavra do Senhor, que é uma inconformação com este século mesmo, com o que as trevas têm feito sobre a geração, sobre a nossa nação. E aí eu tenho sentido do Senhor que Ele quer isso da igreja, que a igreja se posicione como igreja e não se conforme, porque praticamente tudo que o mundo tem jogado, a gente tem deixado passar, a gente não tem se posicionado.
E eu tenho sentido que é isso que o Senhor tem requerido. Em conformação em que sentido? Com a juventude, as crianças, a gente vê que hoje estão sendo planejadas pelo inferno muitas coisas contra a nossa geração, contra as crianças, contra os adolescentes, contra os jovens, e que nós, como igreja, precisamos nos posicionar contra isso. Exatamente. No sentido de nos inconformar com o que as trevas têm tentado colocar sobre a igreja, têm tentado calar a igreja. Exatamente. E o Senhor não, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mediante a sua fala, nós, como igreja do Senhor, não nos conformamos. Eu entendo a importância de reunir e congregar. Verdade. Eu entendo a importância de reunir e congregar. E hoje nós temos vivido uma geração também de pessoas que dizem: eu posso servir a Deus da minha casa. Como que você vai mostrar essa inconformidade de dentro da sua casa? Onde que nós vamos exercer a parte da Bíblia que diz que nós devemos reunir e congregar, como é de costume? De ter uma orientação de um líder que busca a luz da palavra de Deus. Que se nós temos um líder e ele não está vivendo a luz da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, que é o manual de vida do cristão, o que nós temos que fazer? Procurar um outro lugar para a gente reunir, independente do lugar que você esteja. Então, assim, me diz o que você acha da importância do congregar, Ludmila? Sim. Cada cristão tem que ter sua busca em particular com Deus. Só que, a partir do momento que você está no ministério, faz toda a diferença na vida. Igual a gente citou algumas situações aqui. Por exemplo, é mais recente, quando eu quis ir embora. Eu falei, vou falar só com a pastora, não vou nem falar com o pastor. Falei com a pastora, não, vamos conversar. Aí, a partir de um aconselhamento, porque tem situações na nossa vida, eu, por exemplo, não sou uma pessoa de me abrir muito. Então, tem que ser uma pessoa para eu me abrir e falar sobre a determinada situação. Que se a gente não se abrir, a gente vai acabar agindo. E agindo de uma forma errada. Perdendo aquilo que o Senhor tem pra gente. Exatamente. Então, em diversas situações, principalmente a juventude. Quando a juventude não está na igreja e está, por exemplo, numa rede social. A rede social, ela vai trazer vários convites. Várias coisas que você pode fazer por fora. Ah, mas eu vou ficar em casa. Se você ficar naquilo ali, ficar numa má amizade, traz uma má conversação, daqui a pouco você está frequentando um outro lugar que vai piorar a sua vida e não melhorar. Agora, a partir do momento não, que a gente tem uma liderança, que a gente está na igreja, está no ministério, está congregando, a gente é mais seletivo. É mais seletivo com quem a gente anda, com quem a gente conversa, os lugares que a gente frequenta. E estar na casa do Senhor é o local... Tem alguns que dizem, né, como se fosse um quartel, né? Nós somos soldados, então aqui nós temos que chegar aqui, claro, para se derramar na presença do Senhor. Mas a gente tem que receber a direção. E o Senhor, ele coloca pastores para ele direcionar os pastores e o pastor direcionar o povo. Então a gente vem receber a direção do nosso líder. Então lembrando, tem pode falar. Essa importância de congregar. Isso aí, por isso tem essa importância de congregar, porque lembrando que toda ação tem uma consequência. Se você está andando nos caminhos do Senhor, se você está congregando, se você está obedecendo, se você está ouvindo os aconselhamentos, está seguindo, quais são os resultados? Temos resultados maravilhosos. Naquele momento você estava preocupada com uma situação que você estava vivenciando. E hoje, o que você está vivendo? Está vivendo algo sobrenatural de Deus. Está vivendo provisão do Senhor. Sim. Ludmila, é extraordinário demais. A consequência da sua obediência, de você ouvir o aconselhamento e entender, não, isso é o que eles querem o melhor para mim. Eu vou entender. Porque você tinha a opção de ouvir e de não seguir. E você iria arcar também com essas consequências. Sim. Entendeu? Poderia ter dado certo você ter retornado para lá? Poderia, mas por você não obedecer, o preço seria pago. Sim. Né? Exatamente isso. Então é essa consciência que a gente precisa ter como ovelha, né? Como rebanho de um lugar que tem um pastor, que tem um pastoreio. O pastor maior é Cristo, que é o cabeça da igreja. E nós temos o líder. Se ele está seguindo os princípios da palavra de Deus... Não, os conselhos do meu pastor, do meu líder, são baseados dentro da palavra de Deus. Por que eu não quero seguir? Sim. A gente precisa fazer esses questionamentos. Aí eu vou lá no começo, quando você começou. Porque a mudança está sendo só do lado de fora, do lado de dentro ainda ela não chegou. Você consegue entender assim também, Ludmila? Tem que, nessa parte de congregar, porque tem que ser feita essa análise, para a partir daí você confiar. Bom, para onde eles estão indo? Eles estão falando, eles estão vivendo, eles estão indo nesse caminho? E é a questão de sabedoria, a gente tem que saber
qual é o caminho que a gente quer seguir? É o Exatamente. caminho da vida ou é o caminho da morte? Então aí você escolhe quem você vai ouvir. Então a partir disso eu comecei a entender, poxa, o caminho que eles estão seguindo é o caminho que eu quero seguir. Exatamente. Então eu vou ouvir aqueles que eu tô vendo que tá dando certo pro caminho da vida, eu quero fazer. E eu quero vida, né? Eu quero viver. Ludmila, fala pra gente como que você conheceu o Ministério Tempo de Avivamento. Eu estou aqui desde que o ministério começou, né? Então. Você é cria do Tempo de Avivamento. Então foi no momento de transição, o ministério surgiu e a partir dali a gente já estava. Você já estava. A gente já estava aqui e a partir dali começou o grupo de jovens, assim, como um grupo por inteiro. Então já comecei no grupo de jovens, participando do grupo de jovens e até hoje. Tá, até hoje não, né? Até Deus quiser. Isso aí. E fala pra mim, fala pra nós. A sua caminhada. Você chegou com 16 anos, você falou que você não conhecia Cristo, e a partir daí que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você começou a conhecer Cristo. Fala pra gente um pouco da sua trajetória no Tempo de Avivamento até hoje. Com 23 anos de idade. Então, eu comecei a vir participando do grupo de jovens, depois, na verdade, era meio que um grupo de louvor, aí depois veio o grupo de jovens, e todos os jovens e adolescentes no mesmo grupo, e a partir dali foi o conhecimento na palavra. Eu comecei a comer Bíblia mesmo, e é ali que eu fui conhecendo a Deus, conhecendo como é, né, o ser um cristão. E aquilo ali também foi mudando, foi me dando a sede de querer mais. Mesmo que a mudança não é de uma hora para outra. Só que a partir do momento que a gente vai conhecendo, a gente vai pelo menos querendo aquela mudança. E aí vai caminhando na direção da mudança. Aí depois separou, teve o grupo de jovens e o grupo de adolescentes, eu continuei no grupo de jovens, até que um momento eu fui convidada para ser líder do grupo de adolescentes. E foi um momento de transição que eu vejo uma outra particularidade de Deus na minha vida. Naquela época, eu queria, assim, me desprender um pouco do grupo de jovens. Na época eu estava com esse pensamento. Só que eu orava a Deus. Então é muito importante quando a gente não faz as coisas por impulso. E eu fazia muitas coisas por impulso. Só que naquele momento eu decidi, não, eu vou orar e não vou sair. Vou deixar o Senhor fazer a vontade dele. E eu fui convidada para estar no grupo de adolescentes, como líder. Fiquei um tempo, só que eu não me via com capacidade de liderança. Não me via como uma pessoa que podia ser influente para liderar um grupo de adolescentes. Então, depois de um tempo, eu me afastei do grupo, saí do grupo. E aí é uma outra particularidade de Deus na minha vida. Como que Ele nos permite recomeços? Que foi o que eu falei no início aqui. Como, Senhor? Eu errei, eu falhei, mas no início, eu pensava assim, tá, mas por onde eu vou? Por que caminho que eu vou andar? O que eu vou fazer? Porque quando a gente tem que recomeçar, a gente fica, mas eu preciso ler a Bíblia toda, por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu preciso orar, eu tenho que começar orando 1 hora, eu preciso voltar a orar. Eu ficava naquilo, vou pra igreja, mas vou fazer o que na igreja? Que eu também sou sonoplasta, era sonoplasta, sou sonoplasta. Então, eu só comecei a caminhar, só comecei a retornar. Falei, pastor, vou voltar pro grupo da sonoplastia. Voltei pro grupo da sonoplastia. E aí a gente vai vindo, vai se envolvendo, aí de novo a importância de congregar. Quando você se envolve com a obra do Senhor, você vê que o Senhor quer mais de você. E você faz uma coisa aqui e outra coisa ali. Eu ouvi até uma pessoa dizer uma vez que ele é filho de Deus. Então o filho faz o que o pai manda. Se o pai varrer a casa, você vai varrer a casa. Se o pai falar pra você mexer no som, você vai mexer no som. Então eu fiquei pensando, eu faço o que o pai manda. Então vamos lá, vamos sonoplastia, vamos que for um teatro, vamos fazer um teatro. Até o momento que fui convidada de novo para estar liderando os adolescentes novamente. E eu vi como, de novo, uma outra virada. Deus ele é perfeito. Se a gente se permitir se arrepender e se permitir, Deus faz diversas viradas de chave, Deus permite novos recomeços. O Deus de oportunidade. Né? O Deus de oportunidade. E aí, comecei a trabalhar com as crianças também, que foi o que começou a acender isso em mim, de que a gente precisa estar inconformado, não deixar as crianças serem lideradas pelo mundo. Não, nós que somos cristãos, que entendemos a palavra do Senhor, e não é o que a gente acha, não é a nossa opinião, é o que a gente acredita. É o que Deus deixou por escrito. Porque às vezes as pessoas lá fora, mas você é cristão, você acha que é isso, mas tem que ser. Por isso que eu costumo dizer, não é o que eu acho. É o que Deus deixou por escrito. E Deus ele é maior do que todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Então não é sobre nós, não é nada sobre a nossa opinião. A nossa opinião não conta. Não conta, é tudo sobre Ele. Então, nesse decorrer da caminhada, eu fui vendo isso. Que a gente tem pontos baixos, pontos altos, mas o negócio é não desistir.
é continuar. Enquanto a gente vai andando e resolve, nós temos um compromisso com o Senhor, a gente vai sendo transformado na trajetória e o Senhor vai falando, Ele vai mostrando pra gente qual é o nosso propósito. Ludmila, mediante tanta coisa que você falou, eu tinha noção, né, do tanto de coisa que Deus fez, mas acabou de virar uma chave na minha vida também, de como eu fiz parte de todo esse trajeto, né? Não só eu, assim como outros líderes aqui da igreja também, outras pessoas, né, o pastor, mas assim, como é gratificante fazer parte de todo um processo da vida de alguém e como é importante, como líder, não soltar a mão. Sim. Não soltar a mão. Não desistir, não né, desistir. E assim, algumas pessoas, eu acho que Deus é assim também. Eu consigo imaginar. Ele tá o tempo todo assim. Só que eu posso fazer isso, mas ele em nenhum momento. E foi justamente isso que nós fizemos com você. O tempo todo nós ficamos assim. Em algum momento você queria soltar. A gente te dava liberdade. Mas todo momento que você vinha, o que a gente fazia? Acolhia. Estamos aqui. Deus é um Deus de oportunidade. Lógico que tinha hora que dava vontade de te dar um rec. Mas eu não vivo por minhas vontades, né? Nós vivemos por fé. Então, assim, Ludmila, é gratificante. E eu entendo também que tudo existe um propósito. Todo esse processo que você passou dos seus 16 até hoje é um propósito maior. E hoje você ter retornado à liderança, né, esse Deus de oportunidade, ter te dado essa oportunidade, você vai ajudar as adolescentes que talvez estão vivendo a mesma coisa, aquela transição que você viveu de dúvida, de rebeldia, de querer entender, que você entenda que você é capaz sim, porque todos nós somos capazes. Se Deus entregou algo nas suas mãos, mesmo se você acha que você é incapaz, pegue com toda a sua força, cuide com todo o seu amor, dê todo o seu esforço, todo o seu tempo, toda a sua dedicação, porque não vai ser em vão. Até porque a palavra diz, quem nos capacita é o Senhor. Né? Exatamente. Então, a partir do momento que Ele acende aquele foguinho no nosso coração e a gente se permite viver e continuar colocando a lenha, aí vai crescendo e a gente consegue viver o propósito. Exatamente. E você vai contribuir na vida de outras pessoas. Ludmila, você está preparada para segurar na mão de alguém e não soltar mais? De chorar, de olhar no olho da pessoa e falar assim, fulana, você está fazendo errado. Essa postura que você está tendo não condiz com o seu propósito, com o seu chamado. Tá preparada? Foi tudo que eu ouvi, né? Tá preparada, Ludmila? Eu, sinceramente, eu fiquei com... Dessa vez eu até me senti diferente, porque eu fiquei com um pouco de medo, porque a gente sabe que é uma responsabilidade. Não é só uma responsabilidade diante dos homens, é uma responsabilidade diante de Deus, diante do mundo espiritual. Então, inicialmente, eu recebi de prontidão, porque eu falei, poxa, o Senhor está me dando um recomeço, uma nova oportunidade. Então, não rejeito mais e vou me permitir viver isso. E já estou falando com Deus, é o Senhor que me direciona, é o Senhor que ajuda a gente, porque de nós mesmos, provavelmente a gente tem quase nada a oferecer. Se você estudar, se capacitar, você vai ter alguma coisa. Mas o que realmente flui e faz as coisas andarem é a fonte de águas que jorra para a vida eterna. Então a gente tem que ir na fonte, buscar da fonte para então... Exatamente. Jesus, ele teve medo, mas o que ele fazia? Ele orava. Muito, muito legal. Eu pensei sobre esses dias. Jesus, ele no momento de já ir para a cruz, ele orou com medo de viver, mas ele viveu o propósito dele. Exatamente. Mesmo com medo, sabendo o que ia acontecer, ele viveu o propósito dele. Nós não podemos deixar o medo nos paralisar, deixar o medo fazer que nós venhamos viver o extraordinário de Deus. Então, que no nome de Jesus você seja cheia de sabedoria, de entendimento e de coragem da parte do Senhor para viver esse extraordinário que Deus tem para a sua vida. Inclusive, hoje eu até li em Juízes e foi uma coisa que ontem, mais cedo, eu senti que Deus falou comigo sobre isso. Sobre Débora, que ela fala, e as aldeias de Israel estavam devastadas e eu, Débora, me levantei como mãe de Israel. E ali vai dizer que teve toda aquela batalha, eles venceram a batalha e Israel teve paz por 40 anos. Porque uma mulher resolveu se levantar e falou, eu serei por mãe de Israel. No sentido de ser mãe, eu até pensei em você também, porque você não tem o seu filho ainda, mas a gente vê como que você trata muita gente como filho, praticamente todo mundo, na verdade. como se fossem seus filhos. E assim, você luta por essas pessoas.
Então eu fiquei pensando, Deus, quando o Senhor acende uma coisa em nós, um inconformismo para lutar em prol daquilo que é dele, que é do reino, a gente entende, eu tenho que me levantar e me colocar como mãe, entre aspas, assim, mas no sentido de Sim. batalhar por aquelas pessoas. E aí você viu que Débora se levantou, mas não foi ela que fez o feito final. Sim. De repente você está se levantando agora e vai vir uma outra pessoa como auxílio para você, para te ajudar. Você, né, você me vê como essa mulher, mas você sabe que eu não faço nada sozinha. Sim. Cada lugar, cada departamento tem um líder que está ali por trás, que tem pessoas também segurando a minha mão dizendo assim, não desista, não pare, você também vai viver o extraordinário de Deus. Então, é um quebra-cabeça. Uma peça vai se encaixando e Deus vai levantar um tempo de líderes ousados, inconformados, avivados, exatamente. Deus vai levantar e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado por nós, em nós primeiro, foi assim que o Senhor tem feito, né? Em nós e através de nós, Ludmila. Exatamente. Ludmila, o que você espera do seu ministério? E você tem sonhado, você tem planejado alguma coisa também para a sua vida secular? Então, hoje eu atuo na área de meio ambiente, sou técnica em meio ambiente, que também foi uma particularidade de Deus na minha vida. Foi um curso que quando eu comecei não foi eu que me inscrevi, a pessoa que me inscreveu se inscreveu também, não passou e eu passei para começar a fazer o curso. Foi um curso que no início eu tive dúvidas se eu realmente iria fazer, eu saí do curso. Eu saí na segunda, na sexta-feira eu estava desesperada, com medo, bateu aquele arrependimento, eu voltei. Aí eles me falaram, olha, aconteceu alguma coisa, a gente não conseguiu cancelar a tua matrícula, porque era para estar cancelada. Então eu vi mais uma vez como o agir do Senhor ali. Então comecei a trabalhar na área de meio ambiente, hoje estou finalizando já o curso de gestão ambiental, finalizo esse ano ainda. Eita glória! E agora, até mesmo depois do podcast do Matheus, dei uma encorajada a fazer um curso de direito, voltado para direito ambiental, mas direito no sentido de ajudar também em algumas atribuições da igreja, no sentido jurídico. Então, se Deus quiser, é uma coisa que eu vou fazer, ainda tá assim, eu tô planejando ainda, encaminhando isso para quando eu terminar essa, que 2 coisas ainda agora não dá. Mas é uma coisa que eu estou planejando para fazer. E pro ministério, no ministério, o que eu espero ministerialmente, assim, para tempo de avivamento, é que flua muito mais e que a gente consiga, como quando a igreja começou. A palavra diz que o Senhor enviava aqueles que haviam de herdar a salvação. Então essa tem sido a minha oração também, que o Senhor envie aqueles que haviam de herdar a salvação, sejam crianças, sejam jovens, adolescentes, adultos, anciãos, mulheres, homens, quem for. Mas que o Senhor envie e o Senhor dê o crescimento, que é o Senhor que tem dado o crescimento. Amém. Então que tenham muitos outros setores, no setor de teatro, coreografias. Oh, glória! Pra gente envolver mesmo a juventude e que cresça e que flua sempre na direção do Senhor. Acho que é um dos meus anseios. Mas o meu anseio mais atual, que eu creio que não tá demorando, que é o que o Senhor vai fazer, é o avivamento. Mas um avivamento assim, que vai vir através da palavra e em meio à juventude, os adolescentes, porque tive um sonho, tive essa direção também, onde tinha muitos adolescentes rebeldes e o Espírito Santo descia sobre os adolescentes e eles eram avivados, adolescentes e jovens. Então é uma coisa que eu creio que o Senhor quer fazer e é uma coisa que eu quero participar. Então eu já tenho. Exatamente. Eu já estou falando, Senhor, eis-me aqui. E aí eu lembro da Ludmila de 16 anos. Senhor, obrigada. Obrigada. Uau. E principalmente quando a gente começar a viver esse avivamento, assim, muito obrigada. Na verdade, você já começou, Ludmila. Você talvez está achando que quando Deus te mostrou no sonho, que era para um todo. Com certeza eu acredito que vem também. Mas o primeiro avivamento, ele vem na vida daquele que quer. E você quis. Você já está vivendo esse avivamento. Verdade. É gostoso de te ouvir falar, a empolgação de ver você falar. E assim, tudo já está pronto, tudo já está preparado, tudo já está liberado. E dá até vontade de chorar. Porque saber que Deus tem abundância. E não é só para você, não é só para mim, é para todos. Quem quiser, que venha e beba da fonte que jorra para a vida eterna. Venha mesmo e beba. E é maravilhoso. E nós não estamos falando porque nós estamos em frente de uma câmera, não. Nós estamos falando porque é aquilo que a gente vive, é aquilo que grita, que queima e o nosso coração anseia. Ludmila, eu quero agradecer de todo o meu coração esse momento. Eu tenho certeza que muitas vidas serão edificadas. Eu quero convidar, né, deixar aqui o convite para você assistir aí o podcast do Matheus. Ela citou
podcast do Mateus, assista. Um jovem rapaz, assim como a Ludmila, uma jovem moça que entendeu o propósito de viver para o Senhor, no Senhor, e também faz coisas lá fora. Isso não impede de crescer. Ludmila hoje ela trabalha home office? Home office. Home office. O Senhor tem sustentado ela, tem enviado trabalho, irmãos, em todas as áreas. E eu acredito que nem ela esperava viver tudo que ela tem vivido, esse cuidado maravilhoso de Deus. E Deus tem isso para sua vida também, jovem, criança, ancião. Eu tenho um dito que eu falo sempre assim: cuida das coisas do Senhor, que Ele vai cuidar das suas coisas. Exatamente, isso abre até um leque, porque o Senhor falou comigo em janeiro, eu sou a sua porção. Porque era o meu medo e foi um dos motivos pelo qual eu pensei que eu ia embora. Pensava, não tem onde ficar aqui, não tenho como ficar aqui. Porque você ficou desempregada, né? Isso, e minha mãe já tinha ido embora e tudo mais. Então eu pensei, mas eu já tava até... Não tava home office ainda não. Não, mas tava aí, não. Tava não. Mas aí... Tava só no seguro-desemprego. Tava só no seguro. Que não é seguro, né? E olha só, eram 4 parcelas, eu tava na primeira e tava pensando em ir embora, né? Porque tava com medo. Mas o medo, ele tende a nos paralisar mesmo, é natural. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, através dos conselhos das pessoas Sim. que nos querem bem, e colocamos em prática, as coisas fluem. É realmente o que diz, né? Se nós formos fiéis, na palavra do Senhor, se formos fiéis e obedecer, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Então toma posse dessa vitória. Olhe para dentro de você, assim como a Ludmila fez quando ela tinha 16 anos. A mudança veio do lado de fora, mas agora eu não posso mais continuar com os pensamentos ruins. Eu não posso mais continuar agindo dessa forma. Faça essa autoanálise. Eu convido a você agora, nesse momento que você está nos ouvindo, faça essa autoanálise. O que eu preciso para conquistar essa abundância em Deus? O que eu preciso para conquistar que essa bênção que é declarada na palavra de Deus me alcance? E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Isso acontece a partir do momento que a gente confia, né? O Senhor, ele fala com a gente. Isso foi em oração mesmo, eu com ele em oração. E ele falou que seria minha porção. Então, quando eu comecei a confiar, tudo bem, Senhor. Não sei como que vai ser, mas tudo bem. O Senhor é minha porção? Amém. Então, o Senhor seja minha porção. E aí as coisas começaram a fluir. E acontece. Ludmila, e aí eu vou agradecer novamente, né? Eu comecei a agradecer e a gente foi para outro caminho. E muito obrigada por ter participado conosco, né, do nosso podcast Avivados. Eu convido a você a assistir todos os outros, os demais. Eu citei o do Mateus porque ela falou, mas tem o da irmã Leonara, tem o do pastor Reinaldo, da diaconisa Mirella, tem o meu lá, que você pode ser edificado também ouvindo, do Valdenir, da Luciane. Tem vários outros. Você pode ser abençoado e transformado, ser um servo de Deus avivado através da história de vida de pessoas comuns e que tem sido transformada dia após dia. E eu quero te convidar a fazer uma oração por nós, pelos irmãos que estão em casa agora, nos ouvindo. Obrigada também pelo convite. Então, Senhor, eu te agradeço por este momento, Pai. Eu te agradeço por esse podcast. Senhor, eu te agradeço pela mudança, Deus, que o Senhor tem feito, ó Pai. Muitos nós temos vivenciados, ó Deus, a mudança de história, a transformação de histórias, ó Pai, que o Senhor tem concedido. Pai, eu te peço em nome de Jesus, faz fluir todas as coisas, que as pessoas que venham ouvir, Senhor Deus, os podcasts, elas sejam, Senhor Deus, transformadas, ó Pai, em nome de Jesus, elas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, Pai, e que elas vejam, Senhor, que a mudança é real, Deus, que o Senhor é quem faz, ó Pai, não é nada sobre nós, mas é tudo sobre o Senhor, em nome de Pai, Jesus. E eu te agradeço, ó Deus, não só dos 16 anos, Senhor Deus, mas desde o ventre o Senhor já tem cuidado de nós. É verdade. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco a todo momento e que nós estejamos com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade sobre todas as coisas. Amém. Amém.